Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos foram atraídos pelo amor de Deus, digam amém. Glória a Deus. Você que tem sua Bíblia, pega ela em mãos. Você que tem nos acompanhado todos os domingos, sabe que nós estamos expondo o livro do Gênesis. Então, abra aí, livro do Gênesis, capítulo 27, verso de número 20. Livro de Gênesis, capítulo 27, verso 20. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Isaque perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Vamos ver todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Então disse Isaque a seu filho: como é isso? Que tão cedo achastes, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. Pode se assentar, se você puder, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos a Ti e clamamos mais uma vez pela Tua benevolência, pela Tua grande misericórdia e pelo Teu favor. Nós já adoramos o Teu nome, já bendizemos a Sua majestade e reconhecemos através dessas lindas canções que, se estamos aqui, é porque o Teu amor e a Tua misericórdia nos atraem. Senhor, que o nosso coração possa estar preso ao Teu amor, à Tua vontade e ao Teu propósito, para que, estando inclinado, Senhor, àquilo que o Senhor tem preparado, nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vimos aí, nos últimos cultos, como Deus tem se mostrado fiel à promessa que Ele fez a Abraão. E a promessa que Ele tinha feito a Abraão era: sai da sua terra, da casa da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação. Você será pai de multidões de filhos. Abraão, com 100 anos, teve Isaque, o tão chamado filho da promessa. E nós vimos semana passada que Abraão, próximo de morrer, manda o seu servo buscar uma esposa para Isaque. E esse servo, direcionado pela providência de Deus, encontra Rebeca perto do poço e traz ela para o seu senhor menor, que é Isaque. Nós vimos também que, pela providência de Deus, Isaque orou pela sua esposa Rebeca, que era estéril, e o Senhor fez ela dar à luz a um filho, a 2 filhos, um chamado Esaú, o primogênito, e depois a Jacó, que nasceu segurando-se ao calcanhar. Nós vimos que Rebeca orou pelas suas crianças, e o Senhor falou com ela, dizendo que o maior serviria ao menor, porque ele tinha amado a Jacó. E nós vimos também que, enquanto os dois ainda eram jovens, uma certa feita Esaú sai para caçar, e ele volta sem caça nenhuma. E quando ele chega em casa, o seu irmão Jacó tem ali um ensopado de lentilhas pronto para se comer. E Jacó, amando a promessa, vende o ensopado para Esaú. E Esaú, desprezando a promessa, compra o ensopado em troca da primogenitura. Hoje, nós vamos ver que o Senhor fez com que Isaque vivesse algumas coisas que o seu pai Abraão viveu. E alguns personagens aparecem para nós hoje muito interessantes.
Abimeleque, rei de Gerar, que já tinha aparecido para Abraão, não é o mesmo homem, mas eles parecem conhecer a mesma história. Ele é o mesmo rei dos filisteus da terra de Gerar. E nós vamos ver que ali ele tem também dois amigos, Alstat e Filcon. Filcon é chefe do seu exército. E esses homens, eles vão ter ali um período de guerra e de atrito com Isaac, e depois eles vão fazer aliança. Nós vamos ver que a Rebeca da semana passada, que foi uma mulher que orou pelo propósito de Deus, ela não esqueceu ainda do propósito que Deus tinha feito com ela. E nós vamos ver em contrapartida que Esaú se esqueceu do trato que fez com seu irmão, enquanto Jacó também não se esquecera e aguardava ardentemente pela promessa de Deus. Se a tua Bíblia estiver aberta, abra aí no capítulo 26, aleluia, no verso de número 1, diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Deus então tinha ordenado para Isaac não ir ao Egito, mas ficar ali na terra dos filisteus. Vai acontecer que ele, obedecendo à voz de Deus, mais uma vez parece que o plano de Deus não é o melhor, porque Deus muitas vezes mandou Abraão fazer algumas coisas e parece ter dado errado aquilo que Deus tinha mandado Abraão fazer. Agora Deus manda Isaac ficar em Gerar, e nos primeiros tempos que Isaac fica ali, ele vai começar a plantar naquela terra. E tudo que Isaac planta vai prosperar. O que quero chamar a atenção aqui para você é o que está escrito lá no verso 12 do capítulo 26. Olha que lindo. Fala assim, 26, 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu quanto? 100, por quanto? Por 1. Porque o Senhor o abençoava. Preste bastante atenção nesse ponto. Irmãos, de cada uma semente que Isaac plantava, ele colhia 100 vezes. Imagina que ele plantava aí 1 grão de mostarda, ele colhia 100. Eu quero te lembrar do que Deus fez com Abraão, quando Abraão se separou de Ló. Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, quem lembra? Você se lembra? Mas Abraão ficou com o deserto de Canaã. Porém, tudo que Abraão empreitou fazer, o Senhor abençoou Abraão. Porque a bênção não está no local onde você está. A bênção não está na matéria que você possui. A bênção está no relacionamento que você tem com Deus. Observe que o fruto de Isaac dava 100 por 1, não é porque ele tinha uma boa terra, não é porque ele tinha uma boa semente. O motivo era porque Deus estava abençoando ele. Tem muito crente, nós falamos muito disso sobre o domingo passado, né? Sobre não ser como Esaú, estar com os olhos muito voltados para a matéria. E tem muito crente muito voltado para as coisas materiais. E se esquecendo que a providência que vem sobre a vida dele não é pelos seus esforços, não é pela sua dedicação, mas é pelo fato da bênção de Deus estar sobre a sua vida. O meu desejo hoje, logo de início, é que você não seja alguém desesperado pela matéria, mas que você seja alguém desesperado por Deus. Porque o Deus que estiver contigo é o Deus que vai abençoar a obra das suas mãos. Nós vamos observar também que Isaac, ele, por prosperar, e aqui, o que é interessante é que Isaac não procurou ser melhor do que ninguém na terra de Abimeleque. Mas só pelo fato dele prosperar, gerou medo nos adversários dele. Porque o texto vai dizer para nós que agora Abimeleque e os pastores da região, os ricos da região, vão se encontrar com Isaac. E falam para ele, olha, saiam aqui da minha terra, não fica aqui na minha terra não, porque você já se tornou grande demais. Irmãos, isso é fascinante, porque Isaac é um exemplo para nós, de que quando você anda na vontade de Deus, você não precisa ficar pedindo nada para ninguém, você não precisa suplicar por oportunidades, você não precisa suplicar por empregos, você não precisa suplicar por status, porque o próprio Deus vai tratar de fazer você crescer e evoluir. Seja obediente à voz de Deus,
Seja obediente à vontade de Deus, e o próprio Deus naturalmente, diga comigo, naturalmente, Ele vai te abençoar. Você não vai encontrar nenhum dos heróis da fé desesperados pela bênção, mas eles se desesperavam pelo Deus da bênção, porque eles sabiam que ao passo que eles tivessem um bom relacionamento com Deus, Deus iria abençoar a vida deles. Outra coisa que deve nos chamar a atenção é que Abraão, ele teve a sua história marcada, e Deus revela muita coisa sobre a vida de Abraão através dos altares que ele levantou. Você se lembra? O altar do El Shaddai, né? O altar do Elohim, não é assim? E cada altar representava um ponto da história de Abraão, e como Abraão ia conhecendo a Deus. Com Isaac, Deus se revela para nós de uma forma diferente. Se com Abraão cada altar representava um ponto da vida de Abraão, com Isaac serão os poços que eles vão cavar, melhor dizendo. E a história dele começa para nós, lá no capítulo 26, no verso de número 18. E diz assim, ó: Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. A palavra Ezeque significa contenda. Então, o primeiro poço que Isaac cava marca um tempo de contendas na vida dele. Observe que ele chega na terra de Gerar, ele planta e Deus abençoa ele. E a bênção de Deus na vida de Isaac incomoda o povo de Gerar. Então eles expulsam Isaac de lá. Isaac, ele vai para os vales, aonde ninguém queria estar. E mesmo lá nos vales, aonde ninguém queria estar, aonde todos os poços que Abraão tinha cavado estavam todos fechados, Isaac começa a cavar um novo poço. O Senhor faz brotar água, mas novamente o povo de Gerar se incomoda com a graça de Deus sobre a vida de Isaac. E então eles entram em contenda com Isaac. Isaac denomina o primeiro poço de conflito, de contenda. Quem sabe você que está aqui hoje está vivendo um período de contendas e conflitos. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que Deus tem para falar conosco hoje. Porque muitos de nós, quando entramos em conflito, parecemos amar esse período. E a gente se apega aos motivos de conflito, não é verdade? Ah, se aquela pessoa me insultou e está achando que vai ficar barato, não vai. De jeito nenhum. Eu vou mostrar para ela com quantos paus se faz uma canoa, não é assim? Eu sou aquele que mata a cobra e mostra o pau. Com Deus, não é bem assim. E se você quer ser uma mulher abençoada por Deus, um homem abençoado por Deus, eu quero te convidar hoje a ter a sensibilidade que Isaac teve. Porque quando contenderam com Isaac, ele não ficou com o poço. Irmãos, preste bastante atenção, ele largou uma plantação de 100 por 1 para trás. Agora ele larga um poço. Pastor, você está me induzindo a abrir mão de bens materiais, se for necessário, para não entrar em contenda? Exatamente isso. Se for necessário, abra mão, mas não entre em contendas. Mas eu vou perder tudo. Não, você não está perdendo nada. Estou sim, pastor, é tantos milhões de reais, é um carro, é uma casa, é uma roupa. Não tem problema, deixa para trás. Deus é Jireh, você não lembra disso? Ele é o Deus que provê. Ele proveu o cordeiro para Abraão. Será que ele não vai prover na tua vida? Isaac então abandona a segunda bênção. Ele abandona o primeiro poço. Já abandonou a plantação, agora ele abandonou outro poço. Olha o que diz o verso 21. Então cavaram outro poço, e também por causa deste houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. A palavra Sitna significa no hebraico brigas, dissoluções. Novamente Isaac vai para outra região, Diego. Ele cava outro poço, mas o povo de Gerar vai atrás dele e contenda com ele de novo.
Isaac não está fazendo nada contra ninguém, não está perseguindo ninguém, não está possuindo a terra de ninguém, não está pegando água de ninguém. Mas a bênção de Isaac parece incomodar as pessoas. E quem sabe você que está aí está se identificando, pastor, parece eu, Isaac. Eu sou tão bonzinho, não faço nada de mal para ninguém. Estou lá fazendo o meu trabalho e sempre tem alguém se levantando contra a minha vida. Eu digo para você, não entre em contendas. Se começar uma guerra, deixa a guerra para trás e vai para outro lugar caçar um novo poço. Isaac abandona o segundo poço. Então o texto vai mostrar para nós que Isaac vai abrir um terceiro poço. Olha o que diz aí o verso de número 22. E partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflitos, deu o nome de Reobote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Quantos poços Isaac precisou cavar para poder desfrutar literalmente da bênção de Deus? 3 poços. Eu pergunto para você, quantas vezes você vai ter que mudar de comportamento? Quantas vezes você vai ter que abrir mão de coisas para que você possa desfrutar da bênção de Deus sem guerras, sem brigas, sem soluções? Quem sabe lá na tua casa, talvez, você vai ter que abrir mão da razão algumas vezes. E se for necessário, abra mão. Quem sabe no teu trabalho, às vezes, você vai ter que abrir mão de alguns privilégios, de algumas razões. E eu digo para você, abra mão. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixe Deus fazer justiça por você. Esse terceiro poço, o poço de Reobote, significa lugares amplos. Isaac agora ele teve uma nova experiência. Ele viu, olha, eu abri mão da briga primeiro pela semente, depois pelo primeiro poço e pelo segundo poço. Mas agora ninguém se levantou contra mim. Eu tenho certeza que agora o Senhor vai prosperar a minha vida. Deus não quer te prosperar no meio de guerras. Se você estiver precisando brigar com alguém para ser abençoado, acredita em mim, isso que você está recebendo não se chama bênção de Deus. Se você está precisando perder noites de sono para desfrutar de uma bênção, isso não é bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus não tem prazer em abençoar alguém à custa de sofrimentos e tormentos eternos. Muito pelo contrário, a bênção do Senhor vai te trazer paz, refrigério e alegria. Você pode crer? Diga amém. Bom, então Jacó agora, Isaac, ele vai para uma outra região. E Abimeleque e o seu amigo Austate e Ficom, eles vão procurar por Isaac, porque eles começam a perceber que não valeu a pena perseguir Isaac, porque eles perceberam que o mesmo Deus que abençoava o pai dele, Abraão, era o mesmo Deus que abençoava ele. Eles viram, olha, ele colocou a mão na terra e a terra prosperou. Aonde nós fechamos os poços porque não tinha água, ele cavou e saiu água. Nós expulsamos ele de lá, ele cavou em outra terra e saiu água de novo. E agora, pela terceira vez, ele abre um novo poço e tem água de novo. Não brigue, amados. Deixe as pessoas perceberem que não é você que está querendo a bênção deles, mas é Deus quem está querendo abençoar a tua vida. Olha o que diz o verso de número 28. E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança contigo. Nesse dia que eles fizeram uma aliança com Isaac, os servos de Isaac estavam cavando o quarto poço. Diga comigo, o quarto. E quando eles cavaram o quarto poço, o poço também saiu água. Irmão, as pessoas cavavam um poço e não saía água. Eles fechavam os poços que Isaac estava cavando. Mas aonde Isaac punha a mão, o Senhor fazia sair água. Tinha relacionamento com Deus. E aonde você for, a bênção do Senhor irá contigo. Esse sétimo poço, ou melhor, o quarto poço, ele vai chamar Seba. E por causa desse poço ali, a cidade vai ganhar o nome de Berseba. E esse poço significa Poço dos 7 Juramentos.
É o local onde ele vai jurar para Abimeleque, seus amigos, que ele nunca quis o mal para eles. E eles também vão jurar para Isaac, que não vão mais desejar o mal de Isaac. Mas nessa terra, Isaac ainda vai passar por uma provação. Da mesma forma que eles desejaram a esposa de Abraão, agora eles também vão desejar a esposa de Isaac, até eles perceberem que ela era realmente mulher de Isaac. E eles vão dizer para ninguém tocar nela, porque Deus era com ele, e quem tocasse seria amaldiçoado. Obedeça a Deus. Não se esforce demais, apenas obedeça a Deus. Os postos de Isaac têm uma lição profunda para nós. Os postos dele mostram para nós que o crente não deve buscar a bênção a todo custo. A nossa bênção não deve ser conquistada à base de humilhar outras pessoas, de desprezar outras pessoas, de magoar outras pessoas ou de brigar com ninguém. Muito pelo contrário, a bênção de Deus tem que vir sobre nós naturalmente, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam, realmente é o Senhor que está com ele. Irmãos, eu não sei se você já provou isso, mas é tão gratificante quando as pessoas dizem assim, olha, é bom andar com o presbítero Adriano. Por quê? Não, porque parece que Deus abençoa tudo que ele faz. Olha, é bom andar com o irmão Cláudio, porque parece que tudo que o irmão Cláudio faz dá certo. Não, só pode ser Deus na vida dele, não é assim que o povo fala? E é isso que Deus quer contigo hoje. É isso que Deus quer comigo hoje. Que nós não precisamos brigar pela bênção de Deus, mas que ela venha sobre nós de uma forma tão maravilhosa, que aqueles que virem vão dizer, olha, realmente é Deus na vida dela. Realmente é Deus na vida dele. O tempo se passa e Isaac envelhece, e o texto do capítulo 27 que nós lemos, lá no verso 1, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai revelar para nós logo de cara, e parece que Moisés não escreveu isso aqui por acaso. Ele vai dizer logo de cara que junto com a velhice, Isaac também perdeu a visão. Olha o que diz aí. Gênesis 27, verso 1. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não poder mais ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. E Esaú respondeu, aqui estou. E o pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, e vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga a mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Eu queria falar para os irmãos que a eleição e a bênção não são por méritos, mas são por misericórdia e graça de Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender sobre a eleição, que nós falamos muito semana passada, é que muitas vezes nós queremos eleger pessoas. Nós queremos intitular quem Deus está chamando para a sua obra, ou para a bênção, ou não. E muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão próximos de nós. Eu gosto muito do presbítero Fabrício, então eu creio que Deus vai fazer dele um grande homem de Deus e vai abençoar. Que Deus faça isso. Mas não é porque eu gosto de alguém que Deus vai fazer daquele alguém um grande homem de Deus. Não é porque eu gosto de alguém que Deus vai fazer daquele alguém uma grande mulher de Deus. E muitas das vezes, tentando nós fazermos isso, nós fazemos como os fariseus. Nós fechamos a porta do reino de Deus para os fracos e para os pequenos, a quem muitas das vezes o próprio Deus quer salvar, quer eleger e quer abençoar. Observa que Isaac, ele é um homem sem visão. Você pode dizer para o irmão? Sem visão. Irmãos, alguém que viu o cordeiro sendo provido. Viu ou não viu? Viu. Alguém que viu o anjo falando com seu pai enquanto estava amarrado sobre o altar. O anjo dizendo, olha, não faça mal ao teu filho, Abraão, porque agora eu sei que temes a Deus. Irmãos, ele era criança que ouviu o pai dizendo, olha, Ismael, você vai embora, porque Deus falou comigo que vai te abençoar, mas o herdeiro segundo a eleição da promessa é Isaac. Irmãos, Isaac tinha tudo para ter visão, mas ele não tem mais. E agora, pela vontade do seu coração,
pela vontade da sua preferência, ele quer seguir uma norma que era comum na Mesopotâmia. Eu quero te chamar a atenção, eu quero que você leia na Bíblia, procure na Bíblia, e depois você pode vir conversar comigo. Deus não abençoou primogênitos. Abençoou? Qual dos heróis da fé que você conhece, que era primogênito e foi abençoado? Diga para mim. Mas Esaú, ou melhor, Isaac, que queria seguir o costume da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia se honra o primogênito, é o primeiro filho, é o mais forte, ele que tem que ser o herdeiro de todas as coisas. Então, Isaac, não sabendo o dia que vai morrer, e não enxergando mais, ele fala: filho, vai lá. E olha, irmão, olha bem as classificações de Isaac para Esaú. Filho, vai lá, pega as tuas armas, o teu arco, a tua aljava, as tuas flechas, como você sabe fazer, vai lá e caça um animal. Ele tinha que caçar. Depois você traz um animal. E você vai preparar uma comida. A comida que você sempre faz, do jeito que o pai gosta. Você vai trazer a comida para o pai. O pai vai comer e depois o pai vai te abençoar. Observa que a bênção de Isaac para Esaú é uma bênção condicionada em esforços humanos. E eu quero te chamar uma atenção aqui. Esse texto está revelando para nós que um homem sem visão não pode abençoar o eleito. Isaac queria abençoar Esaú porque ele não enxergava mais. Ele não enxergava nem fisicamente, nem espiritualmente. A segunda coisa que nós temos que aprender é que a eleição não depende de quem os homens querem, mas de quem Deus quer. Eu posso querer que o Davi cresça e se torne aí, além de um tecladista, um grande pastor. Mas quem vai decidir isso? Não sou eu, amado. Escuta muito bem, eu posso dar para ele o título. Eu posso dar para ele o lugar. Eu posso dar para ele a honra. Mas eu não posso dar para ele a unção e o reconhecimento no céu. Tem muito homem nominado na terra. Tem muito homem com título na terra, mas não é reconhecido nos céus. Tem muito homem que as pessoas dizem: olha, aquele lá é pastor, aquele lá é missionário, aquele lá é salvo, aquele lá é crente, aquele lá é santo. Mas o céu olha para ele e fala: não, não é não. Ou você não se lembra do que Jesus disse? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Agora, Rebeca, ela mostra para nós que Deus vai abençoar não quem o homem quer, mas quem ele quer. A sua Bíblia está aberta? Se ela estiver aberta, leia comigo aí. Gênesis 25, 22. Gênesis 25, verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: o que é isso que está acontecendo comigo? E ela foi consultar a quem? O Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá. Irmãos, Rebeca envelheceu com a palavra de Deus. Uma palavra dada no ventre, antes das crianças nascerem. E a palavra que Rebeca cresceu e envelheceu e não esqueceu é que Esaú vai servir Jacó. Deus não vai abençoar Esaú, ele vai abençoar Jacó. A bênção da primogenitura não é de Esaú, ela é de Jacó. Agora, olha o que acontece no capítulo 26. Melhor, no capítulo 27. Nos versos 5 até o 7, olha o que diz aí. E Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Irmãos, observa que Rebeca, ela não sabe do que aconteceu quando os dois eram jovens. Ela não cita: olha, Jacó, você lembra aquele dia
que o seu irmão chegou com fome, quase morrendo, e você comprou o direito da primogênita? Ela não sabe. Quem sabe daquilo é só quem? Esaú. Sabe aquele segredo de irmão, que só você e seu irmão sabem? Eu acho que todo mundo sempre tem um, não tem? Um segredinho de irmão, uma arte que você aprontou lá, que o seu irmão é seu cúmplice. Aquilo estava só entre Esaú e Jacó. Rebeca demonstra não saber. Ela sabe da palavra que Deus falou para ela quando os dois estavam no ventre. E antes que o pai morresse e Esaú fosse abençoado, ela pensou, olha, a bênção não pode ser de Esaú, porque Deus falou comigo que Esaú vai servir Isaac. Mas, irmão, preste atenção, a mulher não tinha poder de abençoar. Quem tinha o poder de abençoar? O homem. Então, quem precisava abençoar Jacó não era ela, era quem? Era o seu esposo, Isaac. Quando Esaú vai longe, ela fala para Jacó, Jacó, vai ser hoje, ou amanhã, não sei. O dia que seu irmão voltar, ele vai receber a bênção que Deus falou no meu ventre, que seria sua. Irmãos, isso aqui me comove por dentro. Porque, diferente de Isaac, Rebeca ainda tinha ouvidos para Deus. Isaac já não conseguia enxergar o que Deus queria dele. Um Deus que proveu o cordeiro, um Deus que prosperou a terra, um Deus que fez ele abrir os poços, um Deus que trouxe aliança de paz, e agora ele já não enxergava sobre quem ele deveria determinar a bênção. Mas Rebeca, ainda velha, tinha uma palavra no coração, e a palavra no coração dela não foi esquecida. E eu quero que você seja a boca de Deus na vida do teu irmão que está do teu lado hoje. Você vai dizer para ele, ame a Bíblia. Diga para ele, leia a Bíblia. Diga para ele, guarde a Bíblia. Não se esqueça da Bíblia. Por quê, pastor? Porque as promessas de Deus para a tua vida estão registradas aí. Rebeca envelheceu, mas a palavra de Deus ainda estava viva dentro dela. Outra coisa que me chama a atenção, diferente de Isaac, Rebeca não amava por méritos. Isaac não amava Esaú porque Deus queria abençoar Esaú. Isaac amava Esaú pelos méritos que Esaú apresentava. Pastor, não, você está... Não, não estou não. Leia comigo. Se a Bíblia estiver aberta, Gênesis 25, verso 25. Olha o que diz aí a palavra do Senhor Jesus. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar. Preste bem atenção que quando Esaú nasce, as características de Esaú já são superiores à de Jacó, ou não são? Não há característica nenhuma de Jacó positiva. A característica de Jacó, ele nasce agarrado no pé. E quem fez o parto, você deduziu o quê? Ele quer enganar o irmão dele. Agora, olha que coisa interessante. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se peludo, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Novamente, um novo adjetivo forte para Esaú. Nada para Jacó. Olha o que diz o verso 28. Isaac amava Esaú. Cadê os méritos, pastor? Está logo depois do porquê. Porque se saboreava da sua casa. Você quer ver a contrapartida? Olha o que diz sobre Rebeca. Rebeca, porém, amava Jacó. Aleluia. Você pode perguntar para o teu irmão, o que você tinha para oferecer para Deus quando Ele te amou? Você tinha alguma coisa para dar para Ele? Quando Ele decidiu amar você? Você tem hoje alguma coisa para dar para Ele? Pelo amor que Ele tem dado para ti? Mas não temos. O apóstolo Paulo diz em Romanos, porque Deus prova o seu amor, tendo nos amado, quando nós ainda éramos pecadores. Isaac amava Esaú, porque Esaú era o primeiro filho, porque Esaú era forte, era vistoso, caçava como ninguém, e quando ele trazia a caça, ainda preparava sempre uma comida saborosa para o pai.
O amor de Esaú é todo voltado por recompensas materiais. É todo voltado para méritos materiais. E quantos crentes que acham que Deus ama eles por aquilo que eles fazem? Quantos crentes que se esforçam ao extremo? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro para que Deus me ame. Não! Não há nada que você faça para comprar o amor de Deus. Ele não te amou apesar de alguma coisa. Ele te amou porque você não tinha nada para dar para Ele. O teu amor não é por méritos. O amor que você recebe é por deméritos. É por misericórdia. Olha que coisa interessante. Isaac, ele deveria saber que Jacó era o eleito. Pastor, mas Deus não falou com ele verdade. Mas você vai se lembrar disso em Gênesis 21, 12, se a Nicole puder pôr para a gente aqui. Você vai se lembrar que Deus tinha falado para Abraão enquanto ele já era um garotinho. Eu não tenho um pacto com Ismael. Quem é Ismael? É o primogênito de Abraão. Eu quero te lembrar que Ismael nasceu antes de Isaac. Ismael foi circuncidado já com 13 anos de idade. Somente depois Isaac foi ser gerado. Mas Deus não escolheu Ismael. Deus escolheu quem? Ele mesmo. Olha o que diz o texto. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Isaac sabia que Deus tinha escolhido ele. Ele também deveria saber que Deus não ia escolher Esaú por méritos. Mas novamente eu digo para você, um homem sem visão de Deus, ele não sabe que Deus não abençoa quem ele quer, mas a quem Deus quer. Outra coisa interessante é que Isaac, além de não ter visão, ele é guiado todo por sentimentos materiais e carnais. Ele não é movido pelo Espírito mais. Agora ele é movido pela sua carne. Não, pastor. Sim. Capítulo 27, versos 2 e 3. Olha o que diz. E o pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, e vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio. Trago aqui para mim, para que eu coma. Abençoo você antes que eu morra. O mesmo capítulo, lá no verso 21, olha o que diz. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu alpape meu filho, e veja se você é o meu filho Esaú ou não. Então a primeira coisa que Isaac fez foi mandar Esaú caçar, como ele gostava de fazer. A segunda coisa foi pedir uma comida. A terceira coisa, o Isaac ele desconfiou quando Jacó veio ao encontro dele. E a primeira coisa que ele fez é chegar perto, porque alguma coisa está estranha aqui nessa tenda. Eu quero tocar em você. Você lembra como Esaú nasceu? Quem lembra? Peludo. Então Isaac está confiando no quê? Na fé? Está confiando no Espírito de Deus? Não, ele está confiando na matéria, na carne dele. Eu vou tocar nele, e a hora que eu tocar eu vou saber se é Esaú a quem eu quero abençoar ou não. E ele toca, só que infelizmente a Rebeca tinha colocado a pele de um cordeiro sobre Jacó. Então ele toca e o sentimento carnal do homem enganou ele mais uma vez. E quantos crentes não são enganados pelas suas emoções? Eu preciso sentir. Se eu não sentir, eu não creio que é Deus que está falando. Abra os teus olhos, meu irmão. Seja guiado pelo Espírito de Deus. E observa que nem sempre o Espírito de Deus vai te fazer sentir alguma coisa. Muito pelo contrário, às vezes a sua carne, o seu coração vai te fazer sentir aquilo que Deus não quer que você sinta. Mas não para por aí. Olha o que diz lá no verso de número 22. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de quem? É de Jacó. Mas as mãos são de quem? De Esaú. Olha, o que eu estou ouvindo está me dizendo uma coisa, mas como eu estou tocando, então não pode ser.
É Esaú, tenho certeza que é Esaú. Porque Jacó é lisinho, ele não tem pelo, não tem barba, não tem bigode. O Esaú não, Esaú é peludo. Então eu sei que é Esaú. Agora escute muito bem. Então o Isaac ele vai pedir a comida. E quando ele pede a comida, ele come, ele bebe o vinho. No verso 26, olha o que diz. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá. E me deu o quê? Um beijo, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. Olha, escute muito bem agora. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Olha a primeira coisa que ele fala na bênção. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é o cheiro do campo. Sabe o que ele está dizendo? A voz é de Jacó, mas a pele não é. E o cheiro também não é. É Esaú que cheira campo, não Jacó. Jacó não sai de casa. Isaac está sendo direcionado por aquilo que ele sente. E eu quero que nessa noite o Espírito de Deus abra o teu coração e abra a tua mente. Não seja guiado somente por aquilo que você sente. Seja guiado como Rebeca. Seja guiado pela palavra de Deus. Irmãos, Deus pode ter feito muitos milagres na nossa vida. Deus pode ter aberto muitos poços. Deus pode ter feito nós passarmos por experiências maravilhosas. Mas se o nosso coração deixar de crer numa palavra de Deus, para crer no que nós sentimos, em algum momento nós seremos enganados. Quem entende, diga amém. Bom, o que tudo isso vai mostrar para nós é que Jacó não teve nenhum mérito na bênção. Porque tudo que Jacó fez foi crer e obedecer. Olha o que diz aí o texto para nós. Capítulo 27, verso 8. Olha o que a mãe dele disse: agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Você só obedece a alguém se você acredita no que aquele alguém está mandando. Se a Nicole puder colocar para a gente, Romanos capítulo 9, verso 16. Nós, que somos cristãos, precisamos ter uma convicção no coração. A verdade não está naquilo que os homens falam. A verdade está naquilo que Deus fala. E olha o que Deus diz. Assim, pois, isso não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Gálatas 3, verso 15. Nós já trabalhamos muito a carta de Gálatas aqui alguns meses atrás. E eu acho que o nosso coração deveria estar completamente compreensivo a respeito dessas coisas. Olha o que diz Gálatas 3, verso 1. Olha o que diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Dá uma pausa aí, Nicole. Paulo está fazendo uma pergunta para os Gálatas. Quando eu estive aí na região da Galácia, qual foi os métodos pelos quais vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Foi por aquilo que vocês fizeram ou foi por aquilo que vocês creram? Mas ele continua. Olha o que diz o verso 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela... É o que está acontecendo com Isaac. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, os faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Pergunto para vocês nessa noite: qual foi o método pelo qual Deus derramou sobre nós o seu Espírito? Foi pelos seus esforços humanos? Ou foi porque você creu na palavra dele? Qual é o método que Deus tem usado para curar as nossas vidas? São os seus esforços ou a sua fé? Quais são os métodos pelos quais Deus tem usado para abençoar a tua vida? São os teus esforços ou é a sua fé na palavra de Deus? Pergunto eu para você o que Jesus perguntava para aqueles a quem foram curados pelas mãos dele. Você pode crer? Tudo é possível para aquele que crê.
Deus não faz na vida daqueles que se esforçam. Deus faz na vida daqueles que creem. Você não se lembra do centurião, quando ele disse para o servo mandar Jesus parar no meio do caminho e não ir à tua casa, mas liberar apenas uma palavra? Jesus fala para a multidão, porque o centurião não precisava ouvir mais, ele já cria. E ele disse para a multidão: olha, digo para vocês, que nenhum judeu em todo Israel apresentou uma fé como esse romano. Porque ele creu em uma palavra. Qual é o método pelo qual Deus tem mudado as nossas vidas? Pelos nossos esforços ou pela nossa fé? Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém... Irmão, se Isaac abençoasse Esaú, Esaú com certeza sairia para fora da tenda. E sabe o que ele diria? Todos agora têm que me obedecer, porque eu sou o primogênito, o mais forte, o melhor caçador, e a bênção de Deus agora é minha. Aleluia. Aleluia. Então eu vou perguntar para você mais uma vez: quais são os métodos pelos quais Deus tem te abençoado? E eu quero te mostrar que Jacó não teve mérito nenhum na bênção de Deus. Gênesis 27, verso 8 diz assim: agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, preste bem atenção nisso. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e terei sobre mim maldição. E não, irmãos, isso não era novidade para Rebeca. Rebeca sabia qual era a tradição da Mesopotâmia. Se você engana o teu pai, ele tem o direito de te amaldiçoar. Quem lembra de Noé? Você se lembra? O que Noé fez com o neto dele? Amaldiçoou. Por quê? Porque o filho dele zombou dele. Isaac, ou melhor, Jacó, tinha isso na mente. Se eu fizer como Cã fez com Noé, o meu pai vai me amaldiçoar. Eu não quero mais ser amaldiçoado. Irmãos, e essa parte é linda. Para quem entende, eu quero que você entenda. Olha o que a mãe disse para ele no verso 13. E a mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Irmãos, prestem atenção no que Deus quer falar conosco. A primeira coisa que Jacó precisava fazer era providenciar os animais. Ele não sabia caçar. E a mãe dele providencia os animais por ele. Olha, vá lá e pegue das ovelhas do seu pai. Você não precisa ir longe. Está ali. Pega lá. A segunda coisa que ele precisava fazer era comida. Mas não é ele que faz. Quem é que faz? É a mãe dele que faz o ensopado. A terceira coisa que ele precisava fazer era se cobrir da pele do seu irmão. E ele não podia arrancar a pele do irmão. Ele ia matar o irmão dele, arrancar a pele do irmão. Mas a mãe dele pega a pele do animal que ela mata e coloca sobre ele. Tudo o que Jacó precisou fazer, não foi ele quem fez. Alguém fez por ele primeiro. Mas e a maldição, pastor? Se a Nicole puder colocar para a gente, Gálatas capítulo 3, eu acho, verso 13. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Leia com muito amor isso aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aprenda uma coisa: você nasceu, você já é maldito. Você nasceu, você já é pecador. E você merece maldição e pecado, assim como eu. Todos nós merecemos.
Como Deus iria abençoar Jacó, se ele era um homem maldito? Para ele ser abençoado, grava isso no teu coração. Para ele ser abençoado, assim como para mim e você ser abençoado, alguém tem que tomar sobre si a nossa maldição. É impossível Deus abençoar alguém que está amaldiçoado, e é impossível Deus amaldiçoar alguém que está abençoado. Não foi o que Balaão disse para Balaque? Como posso eu amaldiçoar alguém a quem Deus abençoou? Por que Noé amaldiçoou Canaã e não Cã, seu filho? Porque Cã já tinha sido abençoado por ele. Para Cã ser amaldiçoado, ele nunca poderia ter sido abençoado. Então agora, para Jacó receber a bênção, não bastava matar um animal, não bastava fazer a comida, e não bastava se cobrir de pele, tinha uma tarefa mais difícil, que era a tarefa de carregar a maldição dele. E Rebeca faz exatamente por ele o que Cristo fez por nós. Filho, a maldição sua agora é minha. Vai lá e seja abençoado. Aleluia. Vou perguntar para ti que nasceu de novo. Qual é o mérito que você tem na bênção de Deus? Se alguém precisava tomar o teu lugar de maldição, qual foi o esforço que você fez? Se alguém precisava levar a tua maldição na cruz do Calvário, para que você fosse abençoado hoje, quem tomaria a sua maldição no teu lugar? Aleluia! Glória a Deus! O que eu quero te chamar a atenção em Gênesis 27, verso 20, é que quando o pai de Jacó pergunta para ele, pensando que ele era Esaú, quando ele diz: filho, como que você caçou tão rápido? Irmão, Isaac estava cego, mas ele não tinha perdido a sanidade. Ele sabia que caçar um bom animal levava tempo, levava dias. Quem concorda comigo, diga amém. Quem aqui já foi pescar? Os pescadores vão saber falar melhor. Eu nunca pesquei, não é minha praia, não sou muito fã. Mas os pescadores geralmente gostam de ficar o dia inteiro, né? E geralmente alguns voltam sem peixe, ainda pintam um pedacinho de madeira e posta lá, né? Para parecer que pescou alguma coisa. Brincadeiras à parte. Quem busca um animal vivo sabe como custa, como dá trabalho. Então olha o que diz o verso 20. Olha o que diz aí. Isaac perguntou ao seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Olha a resposta de Jacó, irmãos. Porque o Senhor, o seu Deus, a mandou ao meu encontro. O que ele está dizendo? Eu não busquei a caça não, pai. Foi a caça que me buscou. Aprenda uma coisa, irmãos. Você não precisa buscar a providência. Se você é um eleito de Deus, a providência de Deus vai te procurar. Deus não erra a porta. Pergunto para ti, será que Elias errou a porta da viúva? Ele não errou. Ele chegou lá em Sarepta, e a porta que ele bateu primeiro, saiu a viúva, que ia sustentar ele. Pergunto para ti, os discípulos que Jesus mandou pegar o jumentinho, erraram a porta? Eles não erraram. A providência não erra. Se você é um eleito de Deus, a providência de Deus sabe onde você está. E ela vai te procurar. Pergunto para ti se Deus errou a caverna que Elias estava escondido. Não errou. Deus sabe, Ele vê e Ele conhece. E Deus também conhecia Jacó, antes mesmo de Jacó nascer. Eu quero trazer uma última lição hoje. Agora, não olhando para aquele que é o eleito, mas olhando para aquele que não é o eleito. A semana passada nós trabalhamos muito o texto de Hebreus, que fala que nós não devemos ser impuros e nem profanos como Esaú, que tendo vendido a promessa por um prato de comida, depois procurou o local de arrependimento e não achou. Você se lembra disso? Irmãos,
Novamente eu vou te mostrar alguns pontos que comprovam alguém que é um eleito como Jacó, que reconhece que não tem poder de nada, para alguém que acha que pode alguma coisa, e que na verdade não pode nada. Capítulo 27, verso 30. Jacó, aqui Isaac já tinha abençoado Jacó, já tinha declarado sobre ele a bênção. Olha o que aconteceu. E aconteceu o quê? Depois que Isaac abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua casa. Ele também fez uma comida saborosa, e a levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça que seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou: quem é você? Meu Deus, isso é difícil, né, irmãos? Quem é você? Aí ele fala: eu sou teu filho, pai. Sou Esaú. Qual é o termo que ele usa? O primogênito. Ou seja, ele se reconhece digno. Ele acha que ele é digno. Mas ele foi impuro. Ele foi profano. Ele desprezou a bênção de Deus. Ele vendeu a bênção de Deus por um prato de comida. Como ele pode dizer: eu sou o primogênito? Como ele pode garantir que ele merece, que ele é digno? Nenhum de nós podemos dizer isso. Porque todos nós outrora andávamos em nossos delitos e pecados. Sou eu, pai, o primogênito. Eu sou Esaú. Verso 33. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei. Ele será abençoado. Aleluia. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar: se alguém disser para você, se esforce pela bênção, não faça, porque você vai perdê-la. Não entendi, pastor, então eu vou explicar com clareza. Eu vou usar todas as palavras, todas. Se alguém disser para você, você tem que fazer 40 dias de jejum para ser abençoado, não faça. Você vai perder a sua bênção para outro que reconhece que não precisa fazer nada e apenas crer. Se alguém disser para você, faça um voto para ser abençoado, eu digo para você, não faça. Você vai perder a sua bênção para outro que apenas creu na promessa de Deus. Se alguém disser para você, você tem que trazer o seu carro aqui na igreja e doar para o reino de Deus para ser abençoado, eu digo para você, não doe, você vai perder a sua bênção para outro que não doou, mas apenas creu. Se alguém disser para você, fica a semana inteira na igreja, faça visitas, vai orar no hospital, vai visitar não sei quem, e vai dizer alguém, fica a semana inteira, não cuida da tua casa, não cuida da tua família e não trabalha, porque Deus vai te abençoar. Eu digo para você, não faça isso. Você vai perder a bênção de Deus para outro que lá no quarto leu a palavra, creu e agradeceu a Deus em oração. Esaú fez tudo que o pai pediu. Jacó não fez nada. Ele creu na mãe e obedeceu na palavra liberada para ele. Quando Esaú chegou cansado dos esforços, ele já não tinha direito na bênção, porque outro tinha sido abençoado no seu lugar. Leve a sério o que eu estou dizendo para você aqui, irmãos. Conheço muitas pessoas que saíram da igreja porque disseram, eu desanimei, pastor. Por quê? Porque a irmã lá falou que eu tinha que fazer isso e aquilo, eu fiz tudo que ela falou. E Deus não me abençoou. Outros disseram, o pastor lá cobrava tanto de nós, e nós servíamos, a minha casa servia, meu filho servia na igreja, a minha esposa fazia isso, eu fazia aquilo outro. Por fim, ficamos desprezados. Desanimei da igreja. Não creio mais no homem. Eu digo para você, creia na palavra. Obedeça à palavra e Deus vai abençoar a tua vida. Quando Esaú percebeu que tinha perdido a bênção, ele vai clamar 3 vezes pela bênção.
E os 3 clamores deles são bem representativos para nós. O primeiro está lá no verso 34, e diz assim: ao ouvir tais palavras, Esaú deu um grito de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai, gritando dentro da tenda. Tem muito crente que faz a oração dos amargurados. Sabe aquela oração de alguém que está decepcionado? Irmãos, Deus não ouve pessoas decepcionadas. A gente não pode achar que a nossa decepção vai comover o coração de Deus. Recentemente nós pregamos muito sobre a perseguição cristã, e eu quero te lembrar, lá na Nigéria tem 300 crentes morrendo por dia. Deus se comove por eles que estão morrendo pela palavra, e não por pessoas que ficam desesperadas num quarto, agindo como uma criança mimada e gritando a um Deus que é Senhor dos céus e da terra. Lembra de Esaú? Com um grito e um puxão, ele rasgou a capa de Samuel. O que Samuel disse para ele? É assim que você age? Com alguém que traz a palavra de Deus? Assim como você rasgou a minha capa, o Senhor está rasgando o teu reinado. Está dando para outro melhor do que você. Não trate Deus como um pai que não sabe educar os seus filhos. Não grite com Deus. Não coloque Deus na... Se o Senhor não me abençoar hoje, eu não vou mais na igreja. Ele está lá no céu sentado num trono, regendo o universo inteiro, dizendo para ti: não vá. É que se o Senhor não responder essa minha oração, eu não oro mais. Ele está dizendo: não ore. Tem outros orando no teu lugar. Irmão, eu quero te lembrar de uma coisa. Se você não ora, se você não canta, se você não clama, se você não adora, as pedras farão o teu trabalho. Eu quero te lembrar que Deus não tem carência de adoração como muitas pessoas pensam. Lá no céu tem milhares e milhares de anjos adorando Ele 24 horas. Os anjos não são como nós, que adora meia boca quando vem na igreja. Não, 24 horas. Eles só sabem fazer uma coisa: adorar ao Pai em espírito e verdade. Deus não tem carência de adoração, amado. Tem crente que faz birra com Deus. Eu vou lá na igreja, mas hoje eu não levanto a mão, hoje eu não dou glória, hoje eu não dou aleluia, e nem a Bíblia eu vou levar hoje. Não, fica à vontade. Sirva a Deus do teu jeito. Deus vai preferir o outro que está se humilhando, se derramando, se quebrantando e buscando a Ele em verdade. O segundo clamor de Esaú está lá no verso de número 30. Olha o que diz aí. 27:30. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. O segundo clamor é aquele clamor de alguém que tenta tirar de si a culpa do relaxo e colocar a culpa em alguém. Vamos ler com atenção a frase de Esaú. Olha o que ele disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou. O que ele está querendo dizer? Olha, ele se chama enganador, pai, com razão. É a 2ª vez que ele me engana. Primeiro ele tirou o meu direito de primogenitura, ou seja, ele revelou para o pai, só que com a versão dele, o que tinha acontecido só entre os 2 irmãos. E agora tomou a minha bênção. Então eu quero te relembrar. Se a tua Bíblia estiver aberta, vai lá. Gênesis 25, verso 32. Gênesis 25, verso 32. Essas são as palavras de Esaú, quando ele falou que o irmão dele roubou dele o direito de primogenitura. Gênesis 25, 32. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú um prato de ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, ou seja, vendendo, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Preste bastante atenção.
O segundo clamor que muitos vão fazer é o clamor daqueles que querem culpar alguém pelo fato de ele não ser abençoado. Ah, eu não sou abençoado porque o meu patrão gosta mais do Reginaldo do que de mim. Não, trabalhe bem, trabalhe com honestidade. Você ora pela tua empresa? Você apresenta o seu patrão em oração? Você consagra o teu trabalho a Deus? Se você fizer isso, for justo, honesto, reto, dedicado, você pode ter certeza, não é o teu patrão que vai te honrar, é Deus que vai te honrar por meio do teu patrão. Não é que os meus familiares, eles não me respeitam, mas será que você respeita ele? O que você faz quando você entra na casa de alguém e tem a imagem de Nossa Senhora lá? Você manda a pessoa quebrar? Quando a pessoa está ouvindo o Michel Teló, você não critica a música da pessoa? Então, às vezes, nós queremos jogar a culpa nos outros pelo fato de nós não sermos abençoados. Mas eu quero te lembrar que Esaú tinha culpa, porque ele vendeu a bênção dele. Não foi Jacó quem roubou. E o terceiro clamor de Esaú se encontra no verso 38. E diz assim: Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando a voz, chorou. Esse terceiro clamor é o clamor que mais tem dentro da igreja evangélica. Essa é a oração que mais existe dentro da igreja evangélica. Como, pastor? A oração dos crentes que não conhecem a promessa de Deus. Jacó sabia que a bênção era uma só. A Rebeca também sabia que a bênção era uma só. Foi por isso que mãe e filho priorizaram a bênção. Mas Esaú, desde quando ele vendeu o direito de primogenitura, ele parece não saber. O que vai me adiantar? A primogenitura, se eu morrer agora? Agora ele vai caçar longe a caça, não fazendo conta que alguém poderia vir primeiro que ele e tomar a bênção. Queria que a Nicole fosse para a gente Oséias 4, acho que verso 6. Eu já vou orar pela tua vida. Oséias 4, verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. O meu povo não é outro povo, é o povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Preste bem atenção, amados. O amor que você revela pela pregação, pela leitura bíblica, por uma escola dominical, pelo estudo da palavra de Deus, vai revelar o quanto você deseja amar a bênção de Deus. Você despreza momentos como esse aqui? Você conversa durante a hora da pregação? Você não usa a tua Bíblia em nenhum dia da semana, somente aqui no culto? Não me leva a mal, e eu não quero ser pesado para você, mas eu quero te abrir os seus olhos. Talvez outros, por conhecerem, estão levando a bênção que deveria ser sua, por não conhecer a palavra de Deus. Deus quer que nós o conheçamos. Nesse texto de Oséias, Oséias, inspirado por Deus, ele convida o povo de Deus. Vamos conhecer e insistir em conhecer mais de Deus, para que a sua justiça nasça como o sol da manhã. Deus quer ser conhecido e Deus tem prazer em abençoar. Mas nós não podemos ser como Esaú. Nós precisamos ser como Jacó. Nós não vimos ainda a história de Jacó. Tudo isso que você viu até agora é apenas a história de Isaac. E quantos crentes que eu vejo chamarem o Jacó de enganador, como se ele realmente fosse um enganador. Mas olhe bem para o início da história dele, você vai ver no decorrer da história. Ele não enganou ninguém até agora. Você reparou? O título que as pessoas colocam sobre nós não descrevem exatamente quem nós somos. Nós somos aquilo que Deus vê que nós somos. Esaú era visto como alguém bom,
capaz, apropriado para receber a promessa. Mas Deus conheceu o coração impuro, amargo e desprezível de Esaú. Jacó, que alguém olhava e dizia: esse aí não, enganador, trapaceiro. Mas Deus conhecia o coração de Jacó, o coração de alguém que ansiava pela promessa de Deus. Eu quero muito orar pela tua vida hoje, mas eu vou pedir para você se colocar de pé, não só com o corpo, mas se coloque com um coração que ame a palavra de Deus. Não para que você fique desesperado, como muitos vivem, atrás da bênção de Deus, mas para que a bênção de Deus corra atrás da sua vida. A eleição e a promessa não são por méritos, elas são por misericórdia e graça de Deus. Que nessa oração você invista tempo dizendo para Deus o quanto você não merece a bênção dele, mas em como, mesmo não merecendo, através da fé em Jesus, você sabe que pode ser abençoado. Feche seus olhos, abra o seu coração e vamos orar ao Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. E nós queremos, Senhor, nos humilhar diante da Tua presença. Porque realmente, Senhor, nós não merecemos tamanho amor. Realmente, Senhor, nós não merecemos tamanha graça. Realmente, Senhor, nós não merecemos tamanha misericórdia. Senhor, ó Pai, todos olhavam para nós e todos viam em nós um Jacó, alguém desprezível, enganador, pecador, alguém que não merecia a graça, o favor e a bênção de Deus. Mas o que eles não sabiam era que o Senhor Jesus já tinha nos escolhido, que Ele já tinha nos elegido, mesmo antes de nós fazermos bem ou mal. Ele não olhou para as obras que nós faríamos, mas Ele olhou para as obras pelas quais Ele morreu para que nós praticássemos. Senhor Jesus, hoje eu quero orar pelos corações humildes. Senhor, hoje eu quero orar por aqueles que têm o coração de Jacó. Senhor, eu quero orar por aqueles hoje que se humilham debaixo da Sua presença. E assim como Jacó, Senhor, apenas ouvem, creem e obedecem a Tua palavra. Senhor, eu quero orar por aqueles hoje que não são abençoados pelos esforços, mas que são abençoados pela fé do crente Abraão. Aleluia. Senhor, eu quero orar por aqueles que receberam o Espírito e a promessa, não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Senhor, eu quero orar nessa noite por aqueles que, assim como Jacó, estão dizendo para Ti, Senhor, não foi eu quem trouxe o cordeiro, foi Ele que veio até mim, Senhor. Porque não fomos nós que escolhemos a Ti, Jesus, mas foi o Senhor que escolheu a cada um de nós. Quando João batizava, a fala de João foi a mesma de Jacó. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por ser a providência oportuna no tempo oportuno. Muito obrigado, Jesus, por Te mostrar fiel a nós, mesmo quando nós éramos infiéis. Obrigado, Jesus, por Te mostrar, Senhor, ó Pai, firme na Tua promessa, mesmo quando nós vacilamos na Tua palavra. Senhor, ó Pai, para aqueles que se humilham, nessa noite nós oramos. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe, Senhor, o seu lar, o seu trabalho, abençoe, Senhor, os seus projetos, abençoe, Senhor, a sua vida,
que eles estejam orando como Rebeca, orando segundo o propósito de Deus, que eles estejam orando como Eliezer, orando segundo o propósito de Deus. E nós cremos que o Senhor, que abençoou a Jacó, segundo a tua eleição misericordiosa, também vai abençoar aqueles que nessa noite o Senhor tem chamado para uma grande obra. Senhor, ó Pai, visita agora aqueles que estão perdidos, caídos, desprezados, rejeitados pelo mundo, pessoas que ninguém dá nada por elas, pessoas que ninguém apostaria nelas, mas o Senhor entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, ó Pai, abençoa a tua igreja nessa noite e conceda a ela essa graça maravilhosa, conceda a ela essa misericórdia imensa. E Senhor, ó Pai, que nós não podemos fazer nada para merecer, Senhor, mas nós podemos fazer algo para te agradecer. E por isso nós te adoramos, te exaltamos e te glorificamos nessa noite. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Se você crê, aplauda bem.